Andrea tinha apenas 25 anos, mas sua alma carregava dores que pareciam pesar o dobro da idade. Filha de pais separados, ela cresceu em meio a silêncios doloridos, brigas abafadas atrás de portas e promessas que nunca foram cumpridas. Ainda menina, encontrou na comida uma companhia constante. Era ali, entre um pacote de biscoito e outro, que ela tentava preencher o vazio que a ausência deixava. Aos 15 anos, Andrea conheceu um rapaz em uma balada. Uma noite, uma aventura, e um resultado que mudaria tudo. Ela ficou grávida. Ele desapareceu. Ela teve que crescer à força. Sem apoio, sem dinheiro e com um bebê nos braços, Andrea tentava ser mãe, filha, mulher, tudo ao mesmo tempo. Mas por dentro, ela desmoronava aos poucos. Começava dietas com entusiasmo, mas logo desistia. E com cada desistência, vinha o sentimento de fracasso. Ela dizia a si mesma: é por causa do meu peso. Ninguém me ama por causa disso. Mas não era só a dor silenciosa que a feria. Andrea também tinha seus momentos de explosão. Uma mulher doce, gentil, carinhosa, se transformava num furacão quando se sentia rejeitada. Já agrediu amigas, namorados, gritava, empurrava, perdia o controle. E depois vinha o arrependimento, sempre tarde demais. Procurou ajuda. Tomou remédios para a ansiedade. Tentou mudar. Mas a raiva continuava ali, como uma sombra grudada na alma, esperando o momento certo para atacar. E quando ela se olhava no espelho, não via apenas o corpo fora do padrão. Ela via culpa, medo, vergonha. Por que eu sou assim? Ela perguntava, sem saber que essa resposta não estava no peso, nem nos relacionamentos. Estava nas raízes, lá no fundo. Foi então que Andrea conheceu um terapeuta diferente. Ele não veio com promessas mágicas, nem com receitas prontas, mas com algo que ela nunca tinha experimentado. E foi aí que a história começou a mudar. No início, Andrea não sabia o que esperar daquela consulta. O terapeuta TRG Terapia de Reprocessamento Generativo. Ele a recebeu com um olhar firme, mas gentil. Não havia julgamento, nem pressa. Só espaço. Espaço para sentir, para lembrar, para voltar onde doía. O terapeuta disse: nosso corpo lembra da dor, mesmo quando a mente tenta esquecer. Vamos voltar lá, não para reviver, mas para libertar. Andrea, de olhos fechados, começando a acessar memórias da infância com a ajuda do terapeuta. E foi assim que Andrea, pela primeira vez em muito tempo, fechou os olhos e abriu a alma. A primeira memória que surgiu foi o dia em que o pai foi embora. Ela não lembrava dos detalhes antes, mas naquele instante, ela sentiu o som da porta batendo, o silêncio da casa vazia e o gosto do primeiro biscoito que ela comeu escondida no quarto. Foi ali que a comida virou consolo. E então, vieram outras lembranças, mais sombrias, mais dolorosas, namorados da mãe, olhares sujos, toques não permitidos, a sensação de culpa, de nojo, de medo. E o mais cruel, a própria mãe dizendo: se você não fosse tão bonita, isso não acontecia. A dor não era só física. Era uma dor que dizia: a culpa é sua. Uma dor que Andrea engolia todos os dias, junto com os lanches, as massas, os doces. E engolia também a própria voz. Andrea, diante do terapeuta, começa a chorar de forma mais livre. O terapeuta continuou com ela, passo a passo, reprocessando cada cena. Não para apagar o passado, mas para devolver a ela o que lhe foi tirado: a inocência, a dignidade, a verdade. E à medida que as memórias eram acolhidas e ressignificadas, algo dentro dela começava a mudar. O peso da culpa foi ficando mais leve. A raiva, que antes explodia sem aviso, agora era reconhecida como o grito de uma criança ferida. E aquela compulsão, ela já não era mais fome de comida. Era fome de amor, de proteção, de ser vista. Naquela sessão, Andrea não se curou de tudo, mas começou a compreender por que gritava tanto, por que empurrava quem tentava se aproximar, e por que, até então, não conseguia se amar. A dor que Andrea carregava não era dela,
Era uma herança silenciosa. Mas agora, ela estava pronta para devolvê-la. Depois da tempestade, veio o silêncio. Não o silêncio da solidão, mas aquele silêncio de alma, que vem quando a gente finalmente começa a voltar para casa, para dentro. Andrea começou com passos pequenos. Trocou o café da manhã corrido, por um momento só dela. Não era sobre dieta. Era sobre respeito. Cada alimento saudável no prato era como se dissesse a si mesma: você merece cuidado. Pela primeira vez, se olhou no espelho sem ódio. Não amou tudo que viu, mas não se odiou. E isso já era um recomeço. Escreveu cartas para a Andrea criança, para a adolescente assustada, para a mulher que gritou, que bateu, que se perdeu. E em cada palavra, ela se perdoava, pouco a pouco. Teve medo de amar de novo, de repetir o padrão, mas decidiu que agora não aceitaria menos do que respeito. Dessa vez, não correria atrás. Andaria lado a lado. E foi nesse novo tempo, sem máscaras, que ela conheceu alguém. Alguém que não se assustava com suas cicatrizes, que escutava mais do que falava, que enxergava a mulher inteira, e não só suas feridas. Ela não precisou se esconder, nem fingir ser leve quando estava pesada. Pela primeira vez, Andrea se sentia segura. Com o filho, a relação também mudou. Ele cresceu vendo a mãe lutando, mas agora via a mãe se vencendo. E isso ensinava mais do que qualquer discurso. Andrea entendeu que a dor não foi culpa dela, mas a vencer era responsabilidade sua. E ela abraçou isso com coragem. E Andrea escolheu caminhar um dia de cada vez. De agora em diante, ela sabe. O amor que ela tanto buscava começa dentro dela. Andrea já não gritava mais. Não precisava. Ela tinha aprendido a ouvir. Não virou guru. Nem fez promessas. Apenas contou sua história. E outras mulheres começaram a contar as delas também. O que antes era ferida virou ponte entre ela e tantas outras que também carregavam pesos invisíveis. E ela descobriu que amar é isso. Ficar, sem precisar prender. Cuidar, sem se apagar. Não foi um final feliz. Foi um recomeço consciente. E isso é ainda mais bonito. Quando uma mulher se cura, ela cura gerações. Andrea entendeu que a dor que a quebrou é a mesma que agora a transforma. Você também carrega uma história. E talvez, como Andrea, ela precise ser contada. Com verdade. Com amor. Se você se identificou com a história da Andrea, ou conhece alguém que vive algo parecido, compartilhe esse vídeo. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho.